No exercício 2, vamos usar o gráfico para encontrar as coordenadas x dos pontos dos extremos absolutos e relativos da função f no intervalo que vai de 0 até 7. Então, estou vendo aí, vamos começar pelos pontos de mínimo relativo, que acontecem nos pontos x igual a 1 e x igual a 5. Então, tem um mínimo relativo, acontece em x igual a 1 e x igual a 5. Vamos agora ao mínimo absoluto. O valor mínimo absoluto é 2, é igual ao valor, mesmo valor que dos mínimos relativos, acontece nos mesmos lugares. Então, em x igual a 1 e x igual a 5. Então, em x igual a 1 e x igual a 5, eu tenho mínimos relativos, que também são pontos onde está o valor mínimo absoluto, que é o valor igual a 2. Máximo relativo. Isso acontece no ponto x igual a 3, né? Esse é o máximo relativo. E o valor máximo absoluto é o maior valor que a função assume. Esse valor lá ocorre quando o x é igual a 7, lá no extremo da direita do intervalo, né? É o maior valor que a função assume. O valor é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 também, né? Então, x igual a 7. No exercício 4, então, cada parte esboça o gráfico de uma função contínua com as propriedades indicadas no intervalo que vai de menos a mais infinito. Então, a função deve ser contínua e deve ser definida em toda a reta real. No item A, então, eu quero uma função que não tenha extremos relativos, nem absolutos, nenhum extremo, nenhum tipo de extremo. Então, basta pegar, por exemplo, uma função que era sempre crescente, né? Aí, ela nunca terá extremos, ou uma função que ela é sempre decrescente, um outro exemplo, né? Por exemplo, uma função assim. No item B, a função deve ter um mínimo absoluto em x igual a 0, mas nenhum máximo absoluto. Então, por exemplo, uma função tipo essa aqui, tipo módulo de x, né? Tem um mínimo absoluto em x igual a 0 e não tem máximo absoluto. Pode ser uma outra função, tipo essa, assim, pode ter outros pontos de mínimos relativos, desde que tenha um mínimo absoluto em x igual a 0. Então, a função que ela tende a mais infinito, tanto quando x tende a mais infinito, também quando x tende a menos infinito, então ela não terá máximo absoluto, né? Item C, a nossa função f deve ter o máximo e mínimos absolutos em x igual a menos 5 e x igual a 5, respectivamente. Então, por exemplo, aqui, vamos que aqui esteja o menos 5, onde a função vai ter o seu máximo absoluto, aqui o mínimo. Por exemplo, ela pode tender a 0, uma assíntota, e aqui também pode tender a 0 no menos infinito. Então, aqui está o valor máximo, ocorrendo no menos 5, é o maior valor que a função assume, e aqui está o valor mínimo absoluto, ocorrendo em x igual a 5. Outro exemplo, né? Pode ser assim, você pode ter outros pontos, até infinitos pontos de máximo e mínimo relativo, desde que o máximo absoluto ocorra aqui em menos 5, né? Então aqui está o valor máximo e aqui o mínimo, ocorrendo em x igual a 5. Em dois exemplos. Questão 6, seja a função f definida por f de x igual a x, para x entre 0 e 1, não incluindo os extremos, e f de x definida artificialmente igual a 1 meio, para x igual a 0 e para x igual a 1. Nós temos que explicar por que f não tem um valor mínimo nem um valor máximo no intervalo fechado de 0 até 1. Então, aqui está o gráfico da nossa função. Eu vou salientar aqui bem que esse ponto não está no gráfico. Para x entre 0 e 1, a função é definida para ser igual a x para x igual a 1,
e 0, a função assume o valor 1/2 aqui. Então este ponto está no gráfico, este aqui também está no gráfico, que é a altura 1/2, aqui seria a altura 1. Então, por que a função não tem nem valor mínimo nem valor máximo? O valor máximo deveria ser 1 e deveria ocorrer em x igual a 1. Né? Aqui que deveria estar o máximo. Só que esse valor, esse ponto não está no gráfico. Então, por mais que eu me aproxime do 1, nunca vou ter um ponto onde a função supera qualquer outro valor que a função pode assumir. Então, aqui eu não tenho valor máximo nem valor mínimo. Né? A mesma coisa acontece com o valor mínimo. O valor mínimo deveria ser o 0, mas o 0 está fora aqui do gráfico. Né? Então, neste caso, mesmo me aproximando de 0, aqui pela direita, eu não vou encontrar nenhum valor que seja o menor possível assumido pela função. Né? Qualquer lugar que você vá que diga que esse aqui que é o menor, sempre vai ter um pouquinho mais adiante, vai ter um pouquinho menor que ele. Problema 8, vamos encontrar os valores máximos e mínimos absolutos da função f de x igual a 8x menos x quadrado no intervalo de 0 até 6, intervalo fechado, de 0 a 6, e indicar também onde ocorrem esses valores extremos. Então, caso então vamos calcular a derivada da função, que é 8 menos 2x, vamos igualar a derivada a zero para encontrar pontos críticos, né? São os únicos pontos críticos possíveis, são os pontos críticos estacionários nesse caso, porque a derivada existe em toda a reta real, especialmente no nosso domínio que é de 0 a 6. Então o único ponto crítico aqui, resolvendo a equação 8 menos 2x igual a 0, tá? 2x igual a 8, x igual a 4. Esse ponto crítico é um ponto crítico válido porque ele pertence ao domínio, né? O nosso domínio aqui é de intervalo que vai de 0 a 6. Então agora o que me resta fazer é fazer uma tabela, onde eu vou colocar aqui, vou avaliar a função nos pontos de extremo do intervalo, são os candidatos naturais, extremos relativos, são os pontos 0 e 6, e também no ponto crítico, que eu encontrei. Se eu encontrei 1, então temos apenas um ponto crítico. Então, calculando a função é mais fácil usar, né, a expressão 8x menos x quadrado, pode ser usada assim, né, fatorando x, fica 8x que multiplica 8 menos x. Então, se x é igual a 6, se x é igual a 0, perdão, função da 0. Se x é igual a 4, eu tenho 4 vezes 8 menos 4. 4 vezes 4, 16. Se x é igual a 6, eu tenho 6 vezes 8 menos 6, que é 2. Então, 6 vezes 2, 12. Então, aqui está o valor máximo. Ocorre quando x é igual a 4. Então, no ponto crítico. O valor mínimo ocorre no extremo da esquerda do intervalo, no ponto x igual a 0. Meramente a título de ilustração, está o gráfico da nossa função no intervalo que vai de 0 até 6, né? Então com o valor mínimo absoluto correndo na origem, no 0, com o valor 0, e o valor máximo ocorrendo em x igual a 4, é o valor máximo de 16. No exercício 10, temos a nossa função f de x igual a 2x ao cubo mais 3x2 menos 12x no intervalo fechado de menos 3 a 2. Então, cálculo a derivada, 6x2 mais 2 vezes 3, 6x mais 6x menos 12. Pontos críticos, a derivada existe, né, em todo o domínio. Pontos críticos são os pontos estacionários, onde a derivada então se anula. Então devemos igualar a derivada a zero e resolver esta equação. Né? Aqui podemos colocar o 6 em evidência. Então fica x2 mais x menos 2 dentro do parênteses. É fácil de fatorar esse polinômio, caso contrário você resolve por Bhaskara, mas aqui é fácil de fatorar como x menos 1 vezes x mais 2. Né?
Então isso me produz duas raízes. Uma é x igual a 1, a outra é x igual a menos 2. Ambas estão dentro do meu domínio. Então, ambas estão ok. Essa aqui, x igual a 1 e x igual a menos 2. Então, o que agora temos que fazer é construir uma tabela de valores da função f de x, né, que é 2x3 mais 3x2 menos 12x. Temos que calcular então a nossa função nos pontos de extremo do intervalo, o nosso domínio, que é menos 3 e 2, e dentro de todos, e nos pontos críticos que encontramos no interior do intervalo. Então são menos 2, x igual a menos 2 e 1. Então, fazendo a conta aí, se x igual a menos 3, a função vale 9. Se x igual a menos 2, substituindo o x por menos 2 e fazendo a conta ali, temos f de menos 2 igual a 20, f de 1 igual a menos 7, e fazendo a continha ali, f de 2 é igual a 4. Então temos o valor máximo, que é 20, esse é o valor máximo absoluto, né, o global, que ocorre quando x for menos 2, no interior do intervalo. E aqui o menos 7 é o valor mínimo, né, o valor mínimo absoluto, menor valor que a função assume, e esse valor mínimo ocorre também no interior do intervalo em um ponto crítico, x igual a 1. Então, ilustrando, nossa função é o polinômio 2x3 mais 3x2 menos 12x, no intervalo que vai de menos 3 até 2. E aí está para ver claramente o valor máximo ocorrendo em menos 2 e o valor mínimo ocorrendo em x igual a 1. O valor máximo sendo 20 e o valor mínimo sendo menos 7, né, de acordo com as nossas contas. Né. Problema 12, a função f de x é x² mais x elevado a 2/3, ou raiz cúbica de x² mais x ao quadrado. Né. Intervalo fechado vai de menos 2 a 3. Então, cálculo da derivada. Derivada da minha função f é 2/3 vezes x2 mais x elevado a 2/3 menos 1, que é menos 1/3, vezes a derivada de x2 mais 1, que é 2x, perdão, derivada de x2 mais x, que é 2x mais 1. Então, essa derivada pode ser escrita como 2x mais 1 sobre, duas vezes isso, sobre 3 vezes x2 mais 1 na 1/3, né, que eu posso escrever como a raiz cúbica de x2 mais x. Essa é a derivada. E eu vejo então que eu posso ter pontos críticos de dois tipos. Primeiro, quando a derivada é zero. Então, são os pontos críticos estacionários. Como eu tenho uma fração é igual a zero, sei somente se o numerador é igual a zero. Né? Nesse caso, eu teria 2x mais 1 igual a zero, que me dá então uma solução que é x igual a menos 1/2. Eu noto que esse ponto, menos 1/2, pertence ao meu domínio. Então ele está ok, é considerado. Outros pontos críticos não estacionários, onde a derivada não existe. Né? Então a derivada não existe onde o denominador aqui se anula. Então x2 mais x igual a zero aqui, derivada não existe. Onde? Vamos procurar nos pontos onde o denominador então se anula. x2 mais x igual a zero, então posso colocar em evidência o x, né? X vezes x mais 1 igual a zero. Então eu tenho duas raízes, x igual a zero e x igual a menos 1
Ambas essas raízes pertencem ao nosso domínio, né? Então, são pontos críticos válidos a serem considerados. Então, o que eu tenho que fazer agora é uma tabela de pontos onde eu vou avaliar a função, não a derivada, né? É a função que nós temos que calcular agora. x2 mais x na 2/3, nós vamos avaliar a função nos pontos extremos do intervalo que foi dado, menos 2 e 3, né? São os pontos de extremo do nosso intervalo fechado, e em todos os pontos críticos que foram encontrados no interior desse intervalo. Então, temos aí o menos 1, temos o menos 1/2 e temos o x igual a 0. Então, agora, calculando os valores aí da função, temos quando x igual a menos 2, isso dá aproximadamente 1,587, quando x igual a menos 1, isso dá 0, quando x igual a menos 1/2, dá aproximadamente 0,396, quando x igual a 0, a função vale 0, e quando x igual a 3, vale aproximadamente 5,241. Então, agora eu tenho aqui claramente o valor máximo, né? Esse é o valor máximo. Ele ocorre quando x igual a 3, no extremo da direita do intervalo. E o valor mínimo é o valor 0, né? O valor mínimo ocorre em dois lugares diferentes. Então, o mínimo absoluto ocorre tanto em x igual a menos 1 quanto em x igual a 0. Ilustrando, então, está a nossa função definida no intervalo que vai de menos 2 até 3. Claramente dá para ver então os pontos, o valor mínimo que é 0, que ocorre em x igual a menos 1 e em x igual a 0. São pontos críticos do interior onde a derivada não existe, então tem cúspides aí nesses pontos. O ponto de máximo relativo ocorre em menos 1/2, não dá a função seu maior valor. O maior valor é o valor aproximadamente de 5,241, e isso ocorre quando x está no extremo da direita do domínio, né? X igual a 3. No exercício 14, função f de x igual a seno de x menos o cosseno de x, definida no intervalo fechado de 0 até π. Então vamos ao cálculo dos pontos críticos. Então a derivada do seno é o cosseno, menos a derivada do cosseno, que é menos o seno. Então a derivada f' de x é o cosseno de x mais o seno de x. Essa função existe em todo o domínio, então os únicos pontos críticos são os pontos estacionários, pontos críticos onde a derivada é 0. Então basta igualar a derivada a 0, cosseno mais seno de x igual a 0. Então eu tenho que o seno de x deve ser igual a menos o cosseno de x. Agora, no círculo trigonométrico básico, né, entre 0 e π, que é o que interessa para nós, né, nosso domínio, né, seria isso aqui, né, entre 0 e π, quando que o cosseno vai ser igual a menos, quando que o seno vai ser igual a menos o seno, eu diria aqui, neste ângulo aqui, né, nesse arco. Aqui, porque o seno é esse segmento, o cosseno seria menos o mesmo valor, né? Então seria correspondente a esse ângulo aqui, que seria 3π sobre 4. Né? Esse ângulo veio da onde? É π sobre 4, mais é o π menos π sobre 4, né? Menos 45 graus. Então, essa equação tem a solução x igual a 3π sobre 4, é a única solução.
dentro do meu domínio, que é do intervalo 0, 0π. Né? Eu teria uma outra solução que seria aqui, né? Essa outra solução aqui neste ponto 2π menos π sobre 4, mas esse ponto estaria fora do domínio. O domínio é só o intervalo que vai de 0 até π. Então esse é o único ponto crítico. Então eu tenho que fazer agora uma tabela de valores da função, não da derivada. É a função f de x, que é seno de x menos o cosseno de x. Seno de x menos o cosseno de x nos extremos do intervalo que foi dado, 0 e π, e no ponto crítico que eu encontrei, apenas 3π sobre 4. Então, quando x igual a 0, seno de 0 é 0, menos o cosseno de 0, que é 1, então menos 1. Quando x igual a 3π sobre 4, o seno é raiz de 2 sobre 2, o cosseno é menos raiz de 2 sobre 2, então eu fico com raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2, que dá raiz de 2. Quando x for π, o seno de x é 0 e o cosseno é menos 1, então menos o cosseno fica menos 1, que dá 1. Então, claramente, aqui eu tenho o valor máximo, né, que é raiz de 2. Ele ocorre quando x for 3π sobre 4. E o valor mínimo é menos 1. Ele ocorre no extremo da esquerda do intervalo quando x for 0. E aí está a ilustração, o gráfico da função seno de x menos o cosseno de x no intervalo que vai de 0 até π. A gente vemos então que o valor mínimo é o valor mínimo de menos 1, ele ocorre quando x é 0, e o valor máximo ali, visualmente dá para ver, aproximadamente 2,35 alguma coisa, que é o correspondente a 3π sobre 4. Né? Esse valor máximo é o valor máximo de raiz quadrada de 2, aproximadamente 1,4, alguma coisa. No exercício 16, a função f de x é dada pelo módulo de 6 menos 4x, no intervalo que vai de menos 3 até 3. Ora, o módulo é sempre definido por dois pedaços. O módulo é sempre igual ao seu argumento, que está dentro entre as barras, o valor absoluto, ou seja, 6 menos 4x, ou menos o seu argumento, ou seja, 4x menos 6. No primeiro caso é se o argumento for positivo, então se 6 menos 4x for maior que 0. E no segundo caso, se o argumento for negativo. Ora, essa desigualdade aqui, 6 menos 4x, maior que 0 ou menor que 0, se resolve facilmente. Isso aqui é 4x menor ou igual que 6, então dá x menor ou igual a 6 quartos, que é 3 meios. Então esse é o ponto da divisória, né? 3 meios é o que divide ali as duas definições da função f. A função f é 6 menos 4x, se o x for maior ou igual, se 6 menos 4x maior ou igual que 0, isso corresponde a x menor ou igual que 3 meios, ou ela é 4x menos 6, no caso contrário, então se x for maior que 3 meios. Então a derivada da minha função, eu posso derivar os dois pedaços ali separadamente se eu não considerar o ponto da divisória. Então, derivando 6 menos 4x dá menos 4. Então, isso para x menor que 3 meios. Eu não posso usar o ponto da divisória 3 meios ali. E a derivada no outro caso é a derivada de 4x menos 6, que é 4. Né? Isso no caso, então, x maior que 3 meios. O ponto da divisória, a derivada ele deve ser calculada via limite. Né? Então, a minha função é f' de x, aqui o gráfico da f' de x, ela é constante igual a menos 4 se x for, aqui, digamos que aqui esteja o ponto 3 meios, ela é constante igual a menos 4 se x for menor que 3 meios e constante igual a 4
se x for maior que 3 meios. Ela não está definida em x igual a 3 meios, mas o limite não existe, né? Porque o limite pela direita de 3 meios dá 4 e pela esquerda dá menos 4. Então o limite não existe, logo a derivada em 3 meios não existe. O que me diz que 3 meios é um ponto crítico, né? X igual a 3 meios. X igual a 3 meios é um ponto crítico, não estacionário, né? A derivada não é zero ali, ela simplesmente não existe. E ele é um ponto crítico válido, né? Porque ele pertence ao domínio da função que foi dado no início do problema, esse é menos 3, o intervalo fechado menos 3, 3. Então, o que nós temos que fazer agora é uma tabelinha de valores da função f de x, que é o valor absoluto de 6 menos 4x, nos pontos de extrema esquerda e extrema direita do intervalo e em qualquer outro ponto crítico no interior. Nesse caso, encontramos apenas um. Então, calculando o valor da função quando x igual a menos 3, isso daria 18, quando x dá 3 meios, isso dá 0, e quando x for 3, esse valor da função é 6. Então, claramente, aqui esse é o maior valor da tabela, então esse é o valor máximo da função, ocorre no extremo da esquerda do intervalo, quando x for menos 3, e o valor mínimo ocorre no interior do intervalo, né, do ponto crítico x igual a 3 meios, onde a derivada não existe. E aí está a ilustração da nossa função f de x igual ao valor absoluto de 6 menos 4x no intervalo que vai de menos 3 até 3. Claramente, então, dá para ver que o valor máximo ocorre quando x for menos 3, no extremo da esquerda do intervalo fechado, e o valor mínimo é 0 quando x for a metade do intervalo de 1 até 2, ali, que é o 3 meios, né? É um ponto onde a derivada não existe, né? Onde a função ali tem o gráfico, tem aquele pico ali. Questão 18, de verdadeiro ou falso. A sentença é: se uma função f é contínua no intervalo aberto a b, então f terá um mínimo absoluto em AB. Né? Isso não é verdade, né? Isso é falso. Que, por exemplo, se pegar esta função aqui, que definida no intervalo aberto AB, ela não tem valor mínimo nem máximo. Aqui um exemplo. Um outro exemplo. Função que tem assíntotas verticais em AB. Dessa maneira, ela não tem mínimo, ela tem um máximo, ela é contínua. Aqui está o intervalo AB, onde ela tem assíntotas verticais. Ela é contínua, ela tem um máximo absoluto, mas não tem um mínimo. Exercício 20, a sentença é: se uma função f for contínua no intervalo fechado AB e f não tiver valores extremos relativos no interior do intervalo fechado, ou seja, no intervalo aberto AB, então o valor máximo absoluto de f existirá e ocorrerá ou em x igual a ou em x igual a b. Isso é verdadeiro, né? Porque a função é contínua, né? F contínua no intervalo fechado AB implica então que existe o valor máximo absoluto dentro do intervalo fechado AB. Se ele não ocorre, se f não tiver valores extremos relativos no interior, então ele só poderá ocorrer na fronteira do intervalo fechado AB, ou seja, ou em x igual a ou em x igual a b. Se f tivesse extremos relativos, aí este máximo poderia ocorrer no interior do intervalo, mas como ele está garantindo que isso não acontece, então
o máximo deverá ocorrer em um dos extremos, ou em x igual a A ou em x igual a B. A sentença é verdadeira. Problema 22, então vamos encontrar os valores máximo e mínimo absoluto se houver nos intervalos indicados. O intervalo função aqui é 3 menos 4x menos 2x2, o intervalo é toda a reta real. Então observe primeiramente que o limite da função f de x quando x tende a mais infinito, esse é o limite da expressão menos 2x2 quando x tende a mais infinito, esse é menos infinito. Quando x tende a menos infinito, este limite é o mesmo, né, por causa do quadrado ali, né? Então a função tende a menos infinito no mais infinito e no menos infinito, então não existe mínimo, não existe o valor mínimo, mas existe o máximo, né? Vamos encontrar então o máximo, calculando a derivada menos 4 menos 4x. Então pontos críticos, a derivada existe em todo o domínio, pontos críticos apenas os pontos estacionários, então eu tenho menos 4x igual a zero, colocando menos 4 em evidência, eu tenho x mais 1 dentro do parênteses, que me dá então a solução única aqui, x igual a menos 1, meu único ponto crítico, então ele deve ser um ponto de máximo. Então, o valor máximo da minha função é f de menos 1, esse valor é, calculando ali, né, substituindo o x por menos 1, isso dá 5. Aí está o gráfico da nossa função, meramente a título de ilustração, né, com o máximo absoluto em x igual a menos 1. Né. O exercício 24, então nossa função é x na quarta mais 4x, o intervalo é toda a reta real. Eu observo primeiramente que o limite da minha função f de x quando x tende a mais infinito é um polinômio, então esse é o limite de x na quarta, na potência de maior grau e o seu coeficiente, né? E esse é mais infinito. Da mesma forma, vale para o x tendendo a menos infinito e o limite continua sendo igual, mais infinito. Então a função tende a mais infinito em ambos os extremos, né? No menos infinito e no mais infinito, então ela não tem máximo, então f não tem valor máximo, né? Mas possui um valor mínimo, então vamos encontrá-lo. Vamos calcular aí a derivada, achar pontos críticos. 4x3 mais 4 é a derivada, né? Então, igualando a derivada a zero, né, para achar os pontos críticos estacionários, eu tenho 4x3 mais 4 igual a zero, colocando 4 em evidência, 4 vezes x3 mais 1 igual a zero, ou seja, x3 mais 1 igual a zero, logo x3 igual a menos 1, o x é a raiz cúbica de menos 1, então eu tenho apenas um ponto crítico, que é x igual a menos 1, então como ele é o único, ele vai ser o valor, o mínimo vai ocorrer ali, né? Como eu sei que tem que ocorrer o mínimo, f de menos 1, que é igual, substituindo x por menos 1 ali na função, isso dá menos 3, este é o valor mínimo. Ilustrando aí o gráfico da nossa função, sem valor máximo, tendendo a mais infinito, tanto no menos infinito quanto no mais infinito, e o valor mínimo absoluto em x igual a menos 1. No exercício 26, temos a nossa função polinômio de terceiro grau, então, x ao cubo menos 9x mais 1, então o limite quando x tende a mais infinito da nossa função é apenas o limite da potência de maior grau e seu coeficiente, no caso, então é x ao cubo, então esse limite é mais infinito. Já o limite quando x tende a menos infinito também é o limite da potência de maior grau, mas x ao cubo, mas nesse caso o limite é menos infinito.
Então, isso indica que a função não tem valores extremos. Não tem valores extremos, nem máximo, nem mínimo. Aí está a ilustração no gráfico da função x ao cubo menos 9x mais 1. Vemos aqui o limite, ela não tem nem valor máximo, nem valor mínimo absoluto, porque ela tende a mais infinito quando x tende a mais infinito, portanto não tem valor máximo, e tende a menos infinito quando x tende a menos infinito, portanto não tem valor mínimo. Exercício 28, a função é x menos 2 sobre x mais 1, e o intervalo é de menos 1 até 5. Note que a função f ela é contínua dentro do nosso domínio, porque o ponto de descontinuidade dela seria o x igual a menos 1, que está excluído do domínio. Então não há problema nenhum na definição da nossa função. Então vamos calcular a derivada. Antes disso, vou observar aqui o limite da nossa função f de x quando x tende a menos 1 pela direita. É menos infinito, você pode analisar isso facilmente analisando o sinal das expressões. Aqui menos 1 pela direita é um pouquinho maior que 1, então o denominador fica positivo, enquanto que o numerador fica negativo. E o denominador está indo para zero, então o limite é menos infinito. Já no outro extremo, f de 5, basta substituir o x por 5, ele fica 3 sobre 6, 1 meio. Esse é o valor da função. Cálculo da derivada, então, derivada na regra do quociente, né? X mais 1 ao quadrado é o denominador. No numerador eu vou ficar com x mais 1 vezes a derivada do numerador, que é 1, menos o numerador, que é x menos 2, vezes a derivada do denominador, que também é 1. Então, o denominador fica x mais 1 ao quadrado, e x menos x cancela, né? E fica 1 menos menos 2, que dá 3. Então essa derivada aqui é sempre positiva, né? Essa é uma expressão que é sempre positiva, que diz que a função f ela é crescente dentro do meu domínio. Logo, o que podemos concluir? Que ela não tem valor mínimo, já que ela tende a menos infinito, né? Quando x tende a menos 1, ela tem valor mínimo, não tem valor mínimo, mas o máximo dela, como ela é crescente, então, o valor máximo da função é igual a f de 5. Né? O máximo ocorre no extremo da direita. Né? E f não tem valor mínimo. E aqui é a ilustração no gráfico da função x menos 2 sobre x mais 1 no intervalo que vai de menos 1 até 5. Então vemos a assíntota vertical em x igual a menos 1, né? X tendendo a menos infinito, quando x tende a menos 1 pela direita, então, que indica que a função não tem valor mínimo. E x, o valor máximo, a função é sempre crescente, né? E o valor máximo, então, obviamente, será no ponto x igual a 5 no extremo da direita do intervalo. Isso corresponde ao valor máximo de 1 meio.